Bom dia, espectadores! Eu sou a Júlia e hoje nós vamos falar sobre o consumismo na vida dos adolescentes. Diante desse sistema, é possível identificar duas visões diferentes: o capitalismo e o emocional dos adolescentes. Essas são as ideias defendidas, respectivamente. O sistema capitalista cresce a partir do excesso de produção e consumo. Como o consumo excessivo dos adolescentes, o risco dessa concepção são visíveis para o futuro do planeta. Hoje em dia, os jovens estão consumindo cada vez mais, por ainda não saberem se definir o que são, e por isso precisam permanecer em um grupo que, de certa forma, passa a se definir quem ele é. Sob essas perspectivas, gostaria de chamar a Emanuele, que defende a ideia capitalista, e a Sara, que defende a ideia emocional. Bom dia, pessoal. Sou Emanuele e defendo a ideia de que o capitalismo é o grande responsável pelo excesso de consumo na vida dos adolescentes. Concordo com essa ideia, pois a sociedade de consumo espalhou-se e ainda vem se espalhando pelo mundo. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico e social é pautado pelo aumento do consumo, que resulta em lucro ao comércio e às grandes empresas, gerando mais empregos, aumentando a renda, o que acarreta ainda mais consumo. Bom dia, pessoal. Eu sou a Sara, defensora da ideia de que o consumismo na vida dos adolescentes acontece devido às mudanças e incertezas emocionais. Muitas vezes, produtos de consumo são vistos como símbolos de status, e a posse desses itens desejados pode ser percebida como um meio de ganhar aceitação e popularidade entre as pessoas, algo que é muito importante entre os adolescentes. Bauman, um sociólogo polonês, disse: o capitalismo é um sistema que cria necessidades e depois as vende como soluções. Diante disso, podemos relacionar a venda de soluções com a globalização. O capitalismo se expande e se intensifica na globalização, onde bens, serviços, capitais e informações fluem livremente. As empresas capitalistas se beneficiam, criando um ambiente propício para o consumismo. A oferta incessante de produtos e serviços seduz o consumidor moderno, criando desejos cada vez mais amplos e insaciáveis. O filme Meninas Malvadas explora como a pressão social e a necessidade de aceitação podem influenciar o comportamento e as escolhas de consumo dos adolescentes, especialmente em relação a roupas e estilo de vida. Com as rápidas mudanças que ocorrem no mundo da moda e da tecnologia, por exemplo, a velocidade com que as adaptações acontecem na vida dos adolescentes aumenta junto com o consumismo, e tudo isso devido à necessidade de ser aceito. Emanuele e Sara, como vocês veem o papel das mídias sociais nesse processo de consumismo entre os adolescentes? E qual seria uma solução possível para reduzir esses impactos negativos? As mídias sociais são um dos principais impulsionadores do consumismo, especialmente entre os adolescentes. As plataformas promovem constantemente novos produtos e estilos de vida que criam uma sensação de necessidade e urgência de consumir. Para reduzir esses impactos, acredito que é essencial promover a educação financeira desde cedo, ajudando os jovens a entenderem melhor o valor do dinheiro e a importância do consumo consciente. Concordo que as mídias sociais têm um grande papel nesse processo. Elas amplificam a pressão para se encaixar e serem aceitos, o que muitas vezes leva ao consumismo excessivo. Uma solução seria implementar programas de suporte emocional nas escolas, onde os adolescentes possam discutir e aprender sobre autoaceitação e os verdadeiros valores que definem uma pessoa, além de estratégias para lidar com a pressão social. Agora eu gostaria de convidar a psicóloga Isadora para que ela fale um pouco sobre esse assunto. Bom dia a todos, eu sou a Isadora e hoje vou explicar sobre o consumismo na vida dos adolescentes por meio da psicologia. Pode-se dizer que o consumismo é um tipo de doença psicológica. Isso significa, basicamente, que uma pessoa consumista não consegue controlar a vontade de comprar e de ter o objeto em questão. Além da questão da falta de autocontrole, o consumismo também desencadeia uma forte ansiedade. Quando o indivíduo consumista deseja algo, enquanto ele não puder obter o seu objeto de desejo, sua ansiedade tende a aumentar. Muitos jovens sentem a necessidade de serem aceitos por determinados grupos na sociedade, e para isso consomem desenfreadamente, tornando-se pessoas consumistas.
Sob essa perspectiva, a persistência em ambientes não inclusivos pode levar ao desenvolvimento de sintomas de depressão, incluindo sentimentos de tristeza, desesperança e desamparo. A falta de conexão emocional e apoio social pode agravar esses sentimentos, levando até a autoagressões físicas e ao suicídio. Logo, nota-se que o consumo em excesso é uma forma de se distanciar desses sintomas, mas não significa que seja a forma correta. Obrigada, Isadora. Espectadores, estamos finalizando a conversa de hoje. Foi muito interessante conversar sobre o consumismo na vida dos adolescentes com vocês. É importante também que os pais e educadores estejam atentos aos impactos do consumismo na vida dos jovens e promovam o diálogo sobre o tema. Lembre-se de consumir com consequência e ajudar os jovens a fazer o mesmo. Se necessário, indique o acompanhamento psicológico para que a causa seja capitalismo ou conflitos emocionais sejam identificados e tratados corretamente. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada. Emanuele, Sara e Isadora. Até a próxima.